Olá, bom dia. Os casos de síndrome respiratória aguda grave têm preocupado as autoridades. Só este ano já foram registrados mais de 1.700 casos. Por conta disso, já foi montada uma outra estrutura de hospitais de campanha para desafogar as UPAs e para dar um maior atendimento a essas pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é a coordenadora de epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, a Monique Maia. Bom dia, Monique. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para falar desse tema tão importante. Seja muito bem-vinda. 1.700 casos até agora, pouco mais de 1.700. Esse é um número realmente considerado alto? É um número relativamente alto, mas a gente precisa destacar que a síndrome respiratória aguda grave, ela é uma doença sazonal. Ela acontece no período de sazonalidade que no estado do Maranhão ocorre no primeiro semestre, que é o período de chuva. Então nós temos um aumento de chuva, consequentemente a gente tem um aglomerado maior de pessoas, né? Isso faz com que a gente tenha uma circulação maior viral. Então, a gente tem uma concentração maior de casos nesse primeiro semestre, que é considerado importante. Em 2025, nós tivemos um aumento com relação a 2024, um aumento que nos permite ficar em alerta, mas não é considerado em estado de emergência, diga-se de passagem. É só um alerta, quer dizer, precisa ter cuidado, assim, precisa ficar de olho para não aumentar. Exato. Na verdade, a gente teve um período de umas 5 semanas que a gente observou uma curva maior do que esperado para 2025, né? Com relação a 2024. Mas essa curva a gente já está descendo? Já estamos, graças a Deus, já em curva ascendente, descendo. Já estamos descendo, graças a Deus, né? Só para a gente ficar sabendo exatamente, descendente, exatamente. Qual a diferença de síndrome gripal para síndrome respiratória aguda grave? Uma ótima pergunta. A gente precisa diferenciar. Síndrome gripal é aquele conjunto de sintomas, né? Febre, tosse, dor de garganta, que se assemelha àquela suspeita de gripe, mas a gente não tem uma confirmação laboratorial. Casos de síndrome respiratória aguda grave, que é a SRAG, são casos que a gente já observa um agravamento da sintomatologia, por exemplo, dor no peito, falta de ar, necessidade de oxigenação. Então, esses casos, eles já precisam de uma assistência melhor. Ou seja, ele vai ter uma necessidade de uma assistência hospitalar, digamos assim. Por exemplo, se eu tenho uma gripe, por exemplo, eu tive uma gripe, né? Mas eu não tive, por exemplo, dores no corpo, eu não tive febre, eu tive a garganta irritada, fiquei tossindo muito e fiquei com minha voz foi embora. Sim. Então eu tive esses sintomas. Isso é um sintoma gripal, isso não chega a ser um sintoma leve, que pode ser conduzido, por exemplo, pela atenção primária, caso haja necessidade, ou até mesmo que é uma doença autolimitada, né? Então são um tratamento, uma condução sintomática. Mas se você já tem um agravamento, né? Principalmente se você é do grupo de risco ou que tem alguma comorbidade, aí você precisa de um atendimento médico, um atendimento hospitalar. Então vamos ver, qual é o grupo de risco? Quais são as pessoas que estão incluídas nesse grupo? Grupo de risco são crianças, né? Principalmente aquelas menores de 5 anos, menores de ano, idosos e pacientes que têm comorbidades, sejam cardiopatas, né? Que têm alguma doença que imunodeprime, digamos assim. São os principais grupos de risco para as síndromes respiratórias agudas graves. Esses aí não podem deixar passar da síndrome gripal para essa síndrome mais grave, não, né? Tem que tomar cuidado logo no gripal. Isso, tem que ter um alerta e principalmente todos os cuidados que nós recomendamos, que são aquela etiqueta respiratória que a gente precisa, né? Ter cuidado, evitar locais aglomerados. Isso vai ficar difícil agora, viu? A gente precisa ainda pensar que precisamos utilizar máscara, que é o que a pandemia nos ensinou e nos deixou de legado, né? Higienização frequente de mãos, evitar esses locais aglomerados, né? O supermercado naquele horário de pico, shoppings. Então, assim, são conduções que a gente precisa ter para evitar, principalmente esses grupos de risco, mas existe um ponto principal, né, com relação à SRAG, é a vacinação. Então, nós temos vacina disponível contra a influenza, justamente para esses grupos prioritários
E, diga-se de passagem, a nossa cobertura vacinal ela é baixa, né, requerendo que a gente tenha um olhar atencioso na busca ativa, na oferta. A gente ainda está com uma baixa cobertura, é? Temos baixa cobertura, é um dos pontos que nós gostaríamos de destacar, que é importante a gente repassar à população da necessidade, né, da vacinação, porque a vacinação é a principal medida de prevenção e mitigação de casos graves. E é inversamente proporcional. Quanto mais baixa a cobertura vacinal, maior o número de casos. Maior o número de casos e principalmente casos graves, isso. Exatamente. Evita a ocorrência de casos, né? Evita a ocorrência de casos graves. Se eu tenho menos casos graves, eu vou evitar a superlotação, a pressão hospitalar, né? Se eu tenho uma população vacinada, eu tenho uma menor propagação comunitária, porque aí eu vou ter mais pessoas vacinadas naquela população. Então, consequentemente, a gente vai reduzir casos sim. Então, gente, o conselhinho básico, vamos nos vacinar? Porque mesmo que você pegue a doença, você vai pegar de uma forma mais leve, os sintomas vão ser mais fáceis de ir embora, mais fáceis de curar, mais fáceis de tratar. A gente não precisa chegar nessa síndrome respiratória aguda grave para descobrir que a vacina precisava ser tomada. E ela está disponível em todas as unidades? Em todas as unidades, é um dos pontos importantes durante esse período de aumento de casos, né? Os reforços que foram colocados na intensificação dessa vacinação, que teve uma boa repercussão, que foram os drive-thrus, né, para a vacinação, a disponibilização dessa vacina, disponibilização da vacina para grupos que não são de risco, para toda a população. Toda a população pode procurar, porque vai estar disponível, né? Quer dizer, o grupo de risco, ok, já é obrigatório, está lá funcionando. Mas, por exemplo, se eu não sou do grupo de risco, se alguém não é do grupo de risco, pode chegar, vai tomar vacina? Teve essa possibilidade, né, de abertura. Lembrando que a vacina contra a influenza, ela é para o grupo de risco, que são gestantes, idosos, crianças, né? Aí existem os grupos profissionais de saúde, enfim. Sim. Mas nesse período que o Brasil e aí o Maranhão também passou de aumento de número de casos, né, de síndrome respiratória aguda grave, isso foi ampliado. Foi ampliado para toda a população, então qualquer pessoa que queira se vacinar, isso estava disponível. Agora já passou esse período. A gente ainda tem disponibilidade. Ótimo, ainda tem disponibilidade. Vamos aproveitar essa janelinha, porque daqui a pouco ela fecha, fica só para os grupos de risco. A gente fica pensando, por que eu não me vacinei quando estava lá a possibilidade? Então aproveita a possibilidade. Antes da Monique vir aqui e dizer, a janela fechou. Mas nós vamos fazer só um rápido intervalinho aqui, é rapidinho mesmo, a gente toma água e café e volta para conversar. É só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui sobre o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que este ano já chegou a mais de 1.700. Eu olhei um outro dado aqui que me deixou um pouquinho assustada. 100 mortes estão sendo investigadas por conta dessa síndrome, é isso? Isso. Realmente, como eu falei, a gente tem síndrome respiratória aguda grave ocorrendo principalmente naqueles grupos de risco, né, que são idosos, crianças menores de 1 ano de idade ou comorbidades. Isso requer um olhar atencioso, de condução adequada, de manejo, né? Tanto que um dos pontos que a gente fortaleceu foi justamente a estratificação de risco desses pacientes e a condução adequada, né, de manejo clínico, mas há riscos, né? A depender do vírus que esse paciente está e a depender do estado imunológico da pessoa, né? Então, há essa necessidade de ter essa procura rápida. A gente tem esses óbitos sendo investigados, não são óbitos concluídos. Isso que eu queria saber. A gente fala 100 mortes estão sendo investigadas. Elas não foram definidas como mortes por síndrome respiratória aguda grave. Elas não, estão nem sendo todas. investigadas. Isso, algumas estão sendo descartadas, né, porque é a questão de sistema. Existe a qualificação, que é um dos pontos importantes da vigilância epidemiológica, a qualificação das informações para que a gente tenha as análises fidedignas e as recomendações necessárias. Então, esses óbitos estão sendo investigados, esperando alguns exames laboratoriais para confirmação, né, para a gente ter. Mas quando eu pego esse número de casos comparado de óbitos, são óbitos importantes e que nos
gera um alerta, né? Hoje nós temos cerca de 2.900 casos notificados de SRAG. Aí uma mortalidade aí importante, e essa mortalidade ela está voltada para esses grupos de risco. São mais nos grupos de risco, né? Tomara que depois de investigada a gente descubra que esse número é bem menor, né? Por conta disso, foi montado até um hospital de campanha, né? Sim. Eles continuam funcionando, ele vai continuar funcionando, como é que vai funcionar agora? Acho que a gente já está saindo do período chuvoso, né? Estamos, como eu falei, a síndrome respiratória ela tem esse pico, mas né, ela vai caindo, já estamos nessa curva descendo, e aí a gente naturalmente tem, não vai haver necessidade, mas ela ainda está funcionando. Um dos objetivos principais do hospital de campanha é justamente desafogar, né, retirar a pressão dos hospitais da Grande Ilha, né, os casos se concentram. Tem um número importante na região metropolitana, e para atendimento daqueles casos leves e moderados, né, que não precisam daquela estrutura de uma internação. Você está se sentindo mal um pouquinho e tal? Vai aqui no hospital de campanha, funciona bem aqui perto da Assembleia, não é isso? Exatamente, para deixar os casos graves sendo conduzidos adequadamente. Onde tem uma infraestrutura maior, não é? Maior e melhor, vamos dizer, para dar essa assistência que a pessoa que está numa síndrome respiratória mais grave vai precisar. E no interior do estado, como é que está esse comportamento e esse acompanhamento da doença? Nós temos uma sala de situação ainda funcionando. A sala de situação, um dos objetivos principais é conduzir, né, a vigilância desses casos, o monitoramento para uma resposta rápida. Então, esse monitoramento ele não ocorre só na região metropolitana, mas em todo o estado. Em todo o estado, né? Então, as síndromes respiratórias, ela ocorre em todo o estado. Não tem uma região de mais ou menos, mas ela ocorre em períodos diferentes, porque a sazonalidade ela também é diferente. A chuva começa no sul, né? Mais cedo e vai até, subir né? Mais cedo. Então a gente tem picos de casos nas diferentes regiões em tempos diferentes. É verdade. Graças a Deus, o que nos ajuda muito na condução. Se estivessem tudo ao mesmo tempo, a coisa ia ficar complicada, né? Exato. Então a sala de situação ela serve para isso, para monitorar a ocorrência desses casos, onde esses casos estão ocorrendo, a orientação para que a equipe que está, né, na região, ela seja orientada para a condução adequada. Então, esse monitoramento, o monitoramento ele ocorre em todo o estado do Maranhão. A gente já está entrando no segundo semestre, normalmente a chuva já dá uma trégua no estado inteiro. De vez em quando a gente ainda tem umas explosões de São Pedro aí dando uma chuva de repente, mas a partir de agora a gente tende a ter um período, vamos dizer, mais seco. Isso já dá um alívio, dá uma abaixada nesse... Vigilância nunca tá com a guarda baixa, né? Nós temos são respostas diferentes, digamos assim, a depender do contexto epidemiológico. A nossa resposta em períodos de pico é uma resposta de orientação, né, de condução, por exemplo, na ocorrência de algum surto ou não. Então, tem toda essa estrutura, hospital de campanha, sala de situação montada. Mas nesse período que antecede esse período do segundo semestre, a gente já trabalha na preparação. Porque a gente sabe que vai ter um próximo pico. Então, a gente já tem um período de preparação a uma possível resposta. Então engraçado isso, né? Quer dizer, é a vigilância mesmo, né? Passou o surto, que vocês estavam preocupados com isso, aí dá aquela baixa, mas vocês já estão se preparando para o próximo momento de surto, né? Porque vai ter um momento. Não é nem de surto, é de sazonalidade, que é o que nós falamos. Então, é um momento da gente atualizar planos de contingência, é um momento da gente capacitar as nossas equipes municipais, é um momento da gente conversar mais com a nossa atenção primária para o fluxo de pacientes, ou seja, toda a preparação de assistência a esses pacientes, de vigilância e assistência. É vigilância o tempo todo. O tempo todo. Vigilância não para, né? Não para. Ela sabe que, por exemplo, é tipo vigilante, né? De dia a coisa pode estar mais tranquila, mas que vai vir à noite e pode estar mais grave. Então, que se preparar. O próprio nome já está falando, estamos sempre vigilantes, né, ao que pode acontecer. Vigilância epidemiológica é interessante, né? Além da síndrome gripal, você diria que tem algum problema assim mais urgente que também preocupa vocês no momento?
Não, nós estamos, assim, existem os períodos de sazonalidade das doenças, que coincide, por exemplo, síndrome respiratória aguda grave, que é período chuvoso, a gente já tem um aumento também de casos de arboviroses, Isso, né? as arboviroses, né? Assim, a vigilância, no meu caso, que trabalho com doenças transmissíveis, a gente sempre está atenta a várias outras doenças que são importantes no nosso território, como hanseníase, como tuberculose, malária, né? A gente está em fase de eliminação, mas a gente tem que ter vigilância para a reintrodução da doença. Agora mesmo a gente está no período de busca ativa de casos de sarampo, para a gente, né? Para confirmar que nós não temos casos. Então, assim, a vigilância é uma área que não para nunca. Sempre tem alguma coisa para Mas isso é bom, porque enquanto vocês estão vigilantes, a gente tem a certeza de que vai ter uma retaguarda. Porque não pode despreocupar, não, nós não temos nada agora, então dá para dar uma relaxada, dá para dar uma despreocupada. Não, tem que estar de olho em tudo, o tempo todo, exatamente para evitar surpresas. De quando chega um surto desse de síndrome respiratória aguda grave, vocês têm que estar preparados para prestar esse socorro à população. Exato, nós temos uma série de doenças que são monitoradas, que são doenças importantes epidemiologicamente falando, né? E nós temos áreas técnicas que monitoram continuamente essas doenças no nosso território e estão preparadas para dar a resposta necessária. Ok. E eu acho que a participação da população com aqueles cuidados primários que a gente falou lá no começo são super importantes. Se você está se sentindo um pouquinho mais gripado, um pouquinho mais... Usa máscara. A máscara foi feita exatamente para isso. Você está preservando o outro de um espirro. Por exemplo, aqui na redação, fica todo mundo junto, a gente sempre vê um ou outro de máscara. Por quê? Porque você pode contaminar o ambiente, né? E isso é uma decisão pessoal. Você tem que cuidar de si para cuidar do outro também, né? Isso. Eu acho que é um dos legados, como eu falei, que a pandemia nos deixou essa questão de cuidar da etiqueta respiratória, se preocupar com o outro, né? Os ambientes mais cheios, evitar, né? Exato. O supermercado, você falou, o supermercado numa hora de pico, gente do céu, você passa horas na fila, imagina você dar um espirro numa fila. Exato. Imagine quantas pessoas vão ser alcançadas pelo seu espirro. A gente tem que cuidar da gente, mas também a gente tem que cuidar do outro, porque se o outro estiver infectado, quem sabe ele infecta a gente também. É esse cuidado básico que a gente precisa ter e não esquecer da vacinação, que é super importante. Como ela disse, ainda está aberta para todo mundo, a gente pode aproveitar, se imunizar, para evitar que chegue nessa síndrome mais grave que pode sim levar à morte. E tem que fazer valer esse trabalho todo que a Secretaria tem para deixar tudo à disposição, essa infraestrutura à disposição. É bom a gente aproveitar sim. Monique Maia, muito obrigada mais uma vez por sua participação, por compartilhar todas essas informações com a gente. Obrigada, você também. Bom dia. Bom dia para você também, que ficou sabendo tudo sobre essa síndrome respiratória aguda grave. Aprendi o nome todinho agora. Síndrome respiratória aguda grave, sobre os efeitos, sobre as causas e sobre se cuidar. Pronto, era isso que a gente precisava passar para você. Tchau e até a próxima.